Olá, enquanto boa parte do país está concentrada na questão da CPI, né? CPI da Covid, ahn, um projeto interessante tem evoluído na Câmara, que é o projeto que, em tese, instituiria o homeschooling, ou seja, os pais poderiam dar educação em casa para os seus filhos, o que hoje não é permitido por lei, né? Se você, quer dizer, em tese, né? Não é permitido que suas crianças fiquem fora das escolas. Então, as crianças devem ir para a escola. Então, mas eu tenho um problema com homeschooling e talvez outras pessoas pensem igual ou talvez não, mas uma coisa interessante. O homeschooling, ele é um projeto político, ideológico. Isso não tem dúvida, né? Eu vou só voltar aqui um pouquinho e contar que aqui em Brasília, algum tempo atrás, alguns anos, mais de década, tinha um político, ele é político ainda, né? E ele, na época, era deputado distrital e, como sendo empresário do ramo das escolas, né, particulares, ele criou um projeto chamado Cheque Educação. O objetivo desse Cheque Educação, que não deixa de ser diferente do que tem acontecido agora, o objetivo era simplesmente matar, né, a palavra certa é essa, matar o ensino público, né, da pior forma possível. Por quê? O cheque educação, na verdade, só um exemplo, eu acho que na época custava R$ 150. Então, você recebia esse cheque educação do governo para matricular seus filhos numa escola particular. Então, você pegava 150 e completava o resto. De certa forma, vamos dizer assim, o governo estaria patrocinando um percentual muito mínimo, né? E com isso afastando as crianças, né, os alunos de um modo geral, os adolescentes da escola pública, fazendo com que essa que já é tremendamente sucateada ficasse mais sucateada ainda a ponto de deixar de existir. Era esse um dos objetivos, né? Era um grupo de empresários do ramo da educação aqui no Distrito Federal que propuseram este projeto e levaram à frente. O objetivo agora também da aprovação do homeschooling é também político ideológico, né? É uma máxima do governo, do atual mandatário, inclusive, fazer com que as crianças permaneçam menos tempo na escola. Porque permanecer na escola não é apenas só porque você vai lá cumprir uma obrigação, porque infelizmente isso é meio que um cumprimento de obrigação, quando na verdade deveria ser uma tarefa mais lúdica, né? Não só de aprendizado, como também de interação. E esse papel da interação ele é importante. O aluno vai para a escola, muitos alunos vão para a escola pela interação com outros alunos, vão para a escola pelo fato da alimentação, muitos alunos, muitos, mas são muitos milhares nesse Brasil inteiro. Isso acontece aqui no Distrito Federal e eu fico imaginando em outros lugares. Não que aqui seja melhor do que qualquer outro lugar do planeta, mas eu estou dizendo aqui a capital federal e isso acontece aqui. Milhares de alunos vão para as escolas pelo fato da alimentação. Muitos chegam lá para as refeições, eles não comem, às vezes não comem, não tem um jantar, almoçam na escola, mas não tem o jantar. Então isso é uma realidade muito triste que com a pandemia essa questão da fome ela se acentuou um pouco mais. Mas voltando aí à questão da interação, eu lembro quando eu estava estagiando, né, eu tinha um professor que era o titular, com quem eu estagiava. Ele um dia chegou, foi na
segunda aula, exatamente, na segunda aula. Aí ele chegou e ficou lá e demorou um tempo e eu ali falei, caramba, esse converseiro dentro da sala de aula, o professor ali de cabeça baixa e tal, e ele olhava no relógio e tal, e tá, passou o tempo, ele deixou passar cerca de mais ou menos uns 7 minutos, mais ou menos, uns 7 minutos. E aí ele começou a aula. E aí quando nós saímos da aula, ele foi e falou para mim, provavelmente ele deve ter percebido o meu incômodo e falou para mim, ele falou assim, ó, é importante que essas pessoas interajam, que eles possam ter esse convívio social, porque é difícil, as pessoas trabalham e às vezes chegam aqui e precisam interagir um pouco mais, né? Aí eu lembrei que quando eu comecei a trabalhar também, eu tinha 14 anos de idade, trabalhava e naquela época não existia essa coisa de menor aprendiz. Você arrumava um emprego, você trabalhava 8 horas normalmente, igual um adulto, ganhava um salário igual um adulto normalmente. Então eu trabalhava e estudava. Para mim isso foi muito bom, né? Eu trabalhava e estudava. Puxado, mas foi bom. E, e eu pensando, né, assim, ainda ignorantemente com essa questão, ainda pensando, pô, mas na minha época eu trabalhava e estudava, e hoje as pessoas precisam de um tempo para interagir, mas aí você vai amadurecendo e vai compreendendo que não só o tempo muda, como as pessoas mudam também, e a distância. Nós somos muito mais distantes do que na minha época de adolescente. Nós não tínhamos as redes sociais e nem os celulares para roubar o nosso tempo, né? E o tempo de interação que a gente poderia ter, a gente acaba não tendo, né? Então, isso. Então, voltando ao homeschooling. O homeschooling, como eu disse, para mim é um projeto político, né, ideológico, que tem como objetivo exatamente isso: é, é, cortar essa interação, né, e dificultar, né, com que os alunos mais pobres ou de, vamos dizer assim, classes sociais menos favorecidas, que esses alunos consigam chegar mais à frente. É uma batalha difícil. Quem conhece a periferia, as comunidades, como eu aqui no meu caso em Brasília, sabe que não é mole, não é fácil, e praticamente impossível você pensar em doutrinações como se ouve falar aí. Você é muito difícil você conseguir a atenção dos alunos na sala de aula. É muito difícil. Muitos professores acabam se afastando porque não conseguem lidar com tanta dificuldade com vários alunos, cada um com um pensamento diferente, adquirido de forma de tratamento ou de vivência familiar diferente. A coisa não é tão fácil quanto se parece. Mas você tirando essa interação, esse convívio desses alunos com outras pessoas, você dificulta um pouco a vida desse aluno e afasta esse aluno de vez das escolas, né? Os pais não têm condições de manter os filhos fora da escola. Se isso houver uma propaganda maciça tentando empurrar os alunos para fora das escolas, isso vai acontecer. Até porque os alunos, muitos são desinteressados, alguns vão para a escola por conta do Bolsa Família, que exige que o aluno tenha pelo menos 85% de comparecimento, né, de estar na escola, pelo menos 85% do ano letivo ele tem que estar na escola para que possam ser beneficiados com Bolsa Família. Então, não é uma coisa tão fácil, é uma coisa complexa e muito difícil de lidar. Mas se os alunos, se porventura o homeschooling passa, fica muito fácil para quem é mais abastado, né, tem mais condições, ele pode manter o filho fora da escola, o que eles não farão. Eles não farão, eles não vão manter os filhos
ainda nas escolas particulares, e os filhos dos mais pobres vão ser estimulados a manter seus filhos fora da escola. O problema é que a maioria dos pais desses alunos não tem bagagem para ensinar seus filhos em casa e muito menos dinheiro para pagar um tutor, né, para pagar um bedel, né, um disciplinador, um orientador, né, ele não tem condições de fazer isso. E aqueles que têm podem tanto manter os filhos na escola particular, como pagar um tutor se assim desejarem. Fala assim, olha, vamos pagar, ou vários, né, um professor de matemática, um de química, um de física. Normalmente um professor de física daria ali conta da matemática tranquilamente, né, assim, sem muitos problemas. Professor de português, geografia e história, então várias outras coisas. Daria conta de manter esse processo. Mas quem não tem condições, quem não tem dinheiro para manter os filhos em casa estudando, vai ser muito difícil. A gente percebe, inclusive, umas coisas que a gente acha engraçado nas redes sociais, de áudios dos alunos mandando para os professores, os pais dos alunos também mandando áudio para os professores, reclamando de que eles não dão conta. Por quê? Porque não tem instrução suficiente para manter seus filhos em casa ensinando-os, que não é uma tarefa fácil, principalmente quando você não tem essa bagagem intelectual para manter seus filhos em casa estudando. Então é isso aí, valeu, muito obrigado.